Era um final de tarde formoso, no topo de um pequeno monte. Ali se encontravam algumas centenas de aflitos de diversas regiões. Haviam judeus, haviam romanos, haviam gregos que ali atendiam. Todos eles tinham algo em comum, a sua dor. Iam até ali porque naquele momento, naquele dia, onde o sol se colocava justamente atrás daquele monte, ali se encontrava a luz do mundo. Naquele dia, naquele momento, ele iria proferir o cântico de amor, as bem-aventuranças. Todos que ali acolhiam, necessitados, angustiados, sedentos por um pouco de amor, por um pouco de compreensão, por um pouco de paz para as suas dores. Passado o cântico de amor, aqueles que ali se encontravam saíram mais leves, mais confiantes, mais esperançosos ante as lutas que cada um tinha. E um grupo de apóstolos se aproxima do Senhor. Já era final de tarde, final do dia, e um deles, curioso, pergunta a Jesus: Senhor, por que oras tanto? Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscais o silêncio e penetrais na oração? Talvez fosse uma curiosidade nossa também, perguntar ao mestre por que sempre, após as suas atividades, ele entrava em oração. Se aleijava, se ficava um pouquinho distante, se colocava em um canto mais remoto e ali silenciava por alguns momentos. Buscava a comunhão com o Pai, conforme o nosso irmão falou no início. Jesus então responde: a alma tem necessidade da oração em maior dosagem do que o corpo do pão. Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos envolvidos nas nossas atividades diárias. Na maior parte delas, elas têm por finalidade o nosso ganha-pão. As nossas preocupações muitas vezes estão em torno do nosso alimento do corpo. Muitas vezes a gente está terminando uma refeição e já estamos pensando na outra. Já estamos aqui e já estamos pensando no que vamos comer em casa. O alimento, ele é necessário para o nosso sustento material do corpo físico, senão a gente não teria força para se locomover, para justamente cumprir com as nossas atividades, com os nossos compromissos, junto ao nosso trabalho, junto à nossa família e aqueles com quem nós convivemos. Mas Jesus nos fala que a oração é mais importante que o alimento do corpo físico. Quantos de nós temos orado? Tem sido a oração um hábito em nossas vidas? O convite que Jesus nos faz aqui não é simplesmente nós largarmos tudo e passarmos o dia inteiro em oração. A reflexão, ela é um pouquinho mais profunda. Talvez com essa frase, alguns apóstolos tenham entendido errado. Um deles foi Tiago Menor. Cansado das atividades na casa do caminho, cansado de tanta injustiça, de tanta dor, de tanta incompreensão pela população, pelos judeus em relação a eles, ele decide se retirar. Vou jejuar e orar
Quem sabe o Mestre vem ao meu encontro. Eu estou com saudade dele. E ali ele permanece 2, 3 semanas, orando, jejuando, até que vem o Mestre ao encontro dele. Finalmente vem Jesus. Mestre, ele abre os braços, Jesus passa reto por ele. Mestre, aonde vais? Vou ajudar os teus irmãos, que lá permaneceram. E eu? Tu não precisas da minha ajuda, Tiago. É fácil ser santo longe das dificuldades e dos problemas. Nesse mesmo instante, o apóstolo foi junto com Jesus. Então, o convite não é que nós nos afastemos da sociedade, mas vai chegar um momento na nossa vida em que a comunhão com Deus ela será permanente. Não nessa existência, provavelmente. Após muitas existências, a nossa comunhão com o Pai será permanente. Hoje, a nossa comunhão ela é que nem uma internet discada. Quem tem mais tempo aqui vai lembrar. Ela via mais caindo do que conectada. Conectava só final de semana, quando dá, para não ficar mais barato, depois de sábado, meio-dia. Quem é mais jovem nem sabe o que é a internet discada. Dia de semana, só depois da meia-noite. E a velocidade. Então, a nossa comunhão com o Pai, ela ainda é desconexa. Ela não é permanente ainda. Mas o convite é para que nós criemos o hábito da oração. Esse é o convite de Jesus a nós. Mas ele continua. Orar é buscar Deus, penetrando-lhes nas mercês e aurindo resistência nos seus recursos divinos. Quando nós oramos, penetramos nessa fonte inesgotável que constantemente está emanando fluidos para nós. O que acontece quando a gente não ora? Imaginemos que nós estemos sedentos de sede. A gente está morrendo de sede. Morrendo de sede. E nós mergulhamos em uma água cristalina, límpida. Estamos mergulhados nela. Mas nós não abrimos a boca para beber. A gente permanece com a boca fechada e a gente não toma água. Mas continuamos com sede. E não abrimos a boca para tomar água. O mesmo ocorre quando nós não oramos. Quando nós nos permitimos a oração, essa postura íntima em que nós nos abrimos as comportas interiores para que essa água divina penetre em nós e mate a nossa sede, nós aurimos forças, buscamos forças para enfrentar as dificuldades do nosso dia a dia. O silêncio, continua Jesus, propicia a busca. A solidão renova as energias. E a comunhão com a fonte geradora da vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Quantos de nós conseguimos silenciar alguns momentos ao longo do nosso dia? Talvez nós estejamos aqui neste momento e já com a mente tão acelerada, com tanta informação que nós colhemos durante o nosso dia a dia, que a gente não consegue estar presente aqui agora. Não conseguimos tirar do nosso dia 5 minutos para silenciarmos. Nós preenchemos muitas vezes o nosso dia a dia com tantas coisas. As redes sociais hoje, a internet, as séries, tudo que tem aí que a tecnologia nos permite hoje, nos propicia, faz com que nós facilmente venhamos a preencher o nosso tempo. Muito fácil, ao longo do dia. E não nos permitimos reservar 5 minutos para essa solidão que renova as energias. Conforme Jesus fala.
e faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Cada um de nós abraçou compromissos. Conforme a doutrina espírita nos esclarece, antes de aqui retornarmos, através dos processos reencarnatórios, houve um planejamento aonde nós assinamos, nós concordamos com esse planejamento. Veio o planejamento e disse, olha, essa encarnação você vai vir com o Jonas, você vai ser casado com a Ana Paula, você vai ser filho da Rosana, do Gustavo, vai ter irmão, Rafael, Rosa Maria, você vai trabalhar com isso, você vai passar por essas situações de provação e de expiação. Está lá detalhado. As principais, né? as coisas principais, as miudezas, nem tudo está presente no nosso planejamento reencarnatório. Esse aqui vai ser o seu corpo físico, a cor dos olhos, o cabelo. Tá certo? Concorda? Concordei, assinei. Vem os processos do esquecimento, em que o corpo físico nos proporciona, e que é muito bom, senão nós nos lembraríamos de existências anteriores, de erros que cometemos, erros que outros vieram a cometer em relação a nós. E isso tiraria a nossa harmonia. Não saberíamos lidar muitas vezes com esses conflitos, com a culpa, com as mágoas. Então o esquecimento vem, mas também nos esquecemos dos compromissos abraçados. Mas eles estão em nós, na nossa consciência. Estão gravados, está em cada um de nós. Então, quando nós oramos, penetramos essa fonte inesgotável. Aurimos força, buscamos força para continuarmos nas nossas atividades, nesses compromissos que nós abraçamos. Mas o apóstolo pergunta, mesmo vós, que sois o caminho para o Pai, o seu Messias para a humanidade, tendes necessidade de orar? Mesmo Jesus, que estava em uma conexão tera, pentabyte com Deus, era constante. Enquanto nós somos de escada, ele é uma conexão que ainda nós não temos de internet. Era constante a conexão com Deus. E Jesus responde, a chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. A chama que ilumina gasta o combustível que a sustenta. Nós que muitas vezes somos um fósforo, uma vela, na escuridão, temos a necessidade de buscar esse combustível para permanecermos lutando diante dos compromissos abraçados, para que possamos também auxiliar aos outros, aqueles de nós que já percebemos a necessidade, já despertamos para o auxílio ao próximo, já percebemos o quão nos faz bem ajudar aos outros. Temos necessidade de buscar essas forças necessárias, de nos reabastecermos para continuarmos nas nossas tarefas. E todos têm necessidade de orar? Pergunta o apóstolo. O ser humano que ora eleva-se no rumo da grande luz, inimba-se de claridade radiosa. Em razão disso, continua Jesus, a oração deve ser uma vibração sincera, carregada de emoção, ao invés de expressivo palavreado, sem a participação dos sentimentos honestos de elevação. Nas nossas heranças religiosas, dessa existência, e até de existências anteriores, nós criamos o hábito de orar apenas pelo palavreado, pelo repetir palavras. Vamos orar tantas Pai Nosso, tantos Ave Maria. O convite que Jesus nos faz é
A oração é uma vibração sincera. É uma conversa nossa íntima com Deus. Ela não precisa ter palavras bonitas. Ah, mas eu não sei orar ainda. Nossa, o irmão vem aqui na frente e fez uma prece tão bonita. Ai, como eu queria fazer uma prece bonita assim. Que bom que ele já consegue fazer uma prece bonita. Mas o convite é uma prece sincera. É de coração. Nós não precisamos saber orar. Eu não lembro do Pai Nosso, eu não lembro do Ave Maria. É uma conversa íntima com Deus. Ele sabe o que cada um de nós precisa. Mas é uma postura nossa de humildade, de nós nos percebermos, de nós percebermos o que temos necessidade, mas também de nós agradecermos pela vida que temos, por mais difícil que ela seja, por mais tormentosa que ela seja. Agradecer pela vida que temos, pelas oportunidades de crescimento que nos são dadas, pela família, por mais difícil que seja, pelo alimento, por mais escasso que seja muitas vezes, pela casa que eu tenha, que talvez não seja a mais perfeita, mas é meu lar. Nós sermos gratos pelos dias que nós temos, por todas as oportunidades que nos são dadas de crescimento, que nós muitas vezes não as percebemos, mas um dia iremos perceber. Então essa conversa íntima, ela inicia-se com um agradecimento, conforme os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos. Ela pode ter um pedido, um louvor ao Pai. Esse Pai de infinita justiça, de infinita bondade, conforme a doutrina espírita nos traz e nos esclarece. E também pode ter um pedido. Mas é uma conversa sincera, carregada de emoção, conforme Jesus nos fala. Não são as palavras, mas o que essas palavras carregam de sentimento e de emoção. Mas ele continua. A oração é um apelo que, no entanto, deve alcançar a mais ampla expressão, tornando-se, num momento, um hino de louvor, conforme comentamos. Vezes outra, constituindo-se uma rogativa de auxílio. E, por fim, um cântico de gratidão. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, pedi e obtereis. Ele vai nos falar que o que nunca nos vai ser negado em uma prece é a paciência, a resignação e a força necessária para que nós possamos enfrentar as nossas dificuldades. Se a gente pedir isso na nossa prece, isso jamais nos será negado. Talvez alguns de nós venhamos a agir como Pedro, Simão Pedro. Após Jesus curar a sua sogra, ela falou para ele: Simão, vai até Jesus. Vai até ele e pede para ele, quem sabe, nos ajudar a facilitar um pouquinho a nossa vida. Ele, que é um enviado divino, certamente ele não vai se negar em nos ajudar. Para dar uma conversa com ele, pede para que ele nos facilite as questões aqui em casa. Então Simão chega até Jesus e pergunta: Mestre, Deus nos ouve todas as preces? Jesus responde para ele: Como não, Simão? Acaso acreditas que em toda a história da humanidade, os seres humanos tenham batido uma porta que não se abre, que não atende? É claro que Deus nos ouve todas as preces. Simão Pedro foi embora, passado alguns dias ele retorna e ele diz: Mestre, tenho tentado manter a comunhão com o Pai, mas sinto que ele não me tem atendido. O que tens pedido, Simão? Tenho pedido que o Pai nos auxilie com algumas facilidades lá em casa. Jesus serenamente responde para ele: Simão,
quando, através da oração, venha a pedir ao Pai que satisfaça a caprichos pessoais teus, é provável que saias mais angustiado de que quando entraste na oração. Agora, quando pedires ao Pai para que Ele te auxilie, a que possas compreender a sua vontade justa e sábia na tua vida, Ele irá responder. Então o nosso pedido, ele jamais vai ser negado quando nós busquemos a compreensão de Deus na nossa vida, o que Ele espera de cada um de nós. As forças necessárias para que nós venhamos a desempenhar os nossos papéis na sociedade, na nossa família, aqueles compromissos abraçados de cada um de nós, as nossas responsabilidades, os nossos deveres. É melhor do que papel. O papel a gente pode interpretar. São os nossos deveres perante a sociedade e perante a nossa família. Então, quando nós, através desses momentos breves que nós tiramos do nosso dia para buscar essas forças necessárias, nós, diante das nossas atividades, iremos conseguir superá-las muitas vezes, as dificuldades que venhamos a ter, nos permitir uma inspiração em momentos onde nós não conseguimos enxergar como sair da situação em que nos encontramos, a paciência necessária para aguardar que esses problemas passem, a resignação para aceitar aquilo que eu não posso mudar. Então a prece nos permite isso, ela nos auxilia. Mas como nós podemos perceber essa prece? Muitas vezes nós pedimos, eu peço alguma coisa, eu peço força, eu peço coragem, eu peço paciência, mas as situações, elas não ocorrem, elas não acontecem. Na nossa necessidade que as coisas aconteçam o mais rápido possível, nós queremos a resposta muitas vezes já. Há uma mensagem de Emmanuel que ele fala: orar, oração e atenção. Aí ele nos fala o seguinte: ora, mas presta atenção, que a resposta ela vem. As respostas muitas vezes vêm em uma pessoa que precisa de uma conversa, e através dessa conversa aquela pessoa te transmite o que tu precisar. Através de um cartaz, de um outdoor, que muitas vezes tem uma frase que te anima. Hoje em dia, através de uma mensagem do WhatsApp ou nas redes sociais, através de um amigo, através de um vizinho, através de um colega de trabalho, ora e presta atenção que a resposta vem. Nós, que muitas vezes não estamos atentos para a resposta. Então, o convite é que nós incutamos, colocamos na nossa vida o hábito dessa ferramenta potentíssima que nós temos, que é a oração. Possamos criar o hábito dela em nossas vidas. Antes de iniciar o dia, conforme nos fala o Espírito de Amor no Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso primeiro ato, que seja uma oração. Agradecer pela noite que tivemos de sono e pelo dia que se inicia. A prece, ela vai nos auxiliar durante o dia. Não significa que nós não iremos ter dificuldades. Não significa que o caminho será mais pavimentado, que teremos mais facilidades ao longo do nosso dia. Não. Mas, diante das diversas situações que nós venhamos a ter, nós estaremos mais preparados para lidar com elas. Então, a oração, ela nos auxilia. Ela nos torna seres humanos
melhores, conforme os Espíritos nos falam. Ela nos auxilia diante das tentações, não as tentações lá de fora, não aquelas tentações que eu acho que vêm de fora, mas as tentações que estão dentro de mim. A tentação de desespero, a tentação de uma reação raivosa, inesperada de agredir alguém, a tentação de eu desanimar, de eu me entregar e não lutar mais. Então a prece nos fortalece e nos auxilia todos os dias. Que possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, para nós, e a prece também para aqueles que estão conosco, que estão na nossa família, que trabalham conosco, os nossos vizinhos, os nossos amigos, aqueles que estão com alguma dificuldade que nós venhamos a saber, nós podemos orar por todos eles, interceder em seu favor, e os fluidos benéficos irão até eles, serão atendidos. Bom, nós agradecemos a atenção, o carinho, os olhares de todos, ao convite que nos foi feito. Muito obrigado. Que tenhamos uma ótima semana e que Deus nos abençoe.